O relacionamento saudável que eu estou falando aqui não é só um relacionamento afetivo, um relacionamento de parceiros, marido, mulher, não é só esse relacionamento, mas é qualquer relacionamento, qualquer oportunidade que a gente tem de conviver com outra pessoa. Então, o que é um relacionamento saudável? É aquele que a gente ajuda o outro a crescer e ele também ajuda a gente a crescer. É um relacionamento que quando a gente separa, que a gente sai de perto da outra pessoa, a gente fica bem. O relacionamento saudável é aquele que não tem a dependência emocional. É aquele que dá liberdade, que dá espaço para o outro ir e vir, que tem respeito pelo livre-arbítrio do outro, pela escolha do outro. E um relacionamento saudável, para mim, no meu ponto de vista, ele tem duas bases, que é a confiança e a comunicação assertiva. Para mim, a confiança ela é fundamental porque ela é um critério de entrega. Entrega do quê? Do nosso coração, do nosso ser por inteiro. Então, por exemplo, se eu confio na empresa que eu trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou me entregar nessa empresa, eu vou querer dar o meu melhor nessa empresa. Eu vou querer produzir pra caramba aonde eu estou. Se é uma empresa aonde eu não entendo que se estabelece uma relação de confiança, na maior parte do tempo eu vou me sentir ameaçada em trabalhar. Eu vou sentir que tem perigo para mim. Ou, às vezes, o perigo das pessoas não me respeitarem, não me escutarem, o perigo de não ter liberdade de falar o que eu penso, o perigo de ser desligado dessa empresa. Então, o que eu estou sempre buscando fazer o quê? Me proteger. E quando eu me protejo, e quando a gente se protege, a gente não dá o melhor da gente. A gente não entrega tudo que a gente é nessa relação. Eu dei o exemplo na relação de trabalho, mas na relação afetiva também é isso. Porque a nossa mente, o que ela está buscando? Ela busca evitar a dor. Qual é a dor que a gente projeta num relacionamento afetivo? Por exemplo, a dor da traição. Se no relacionamento tem o princípio da não traição, tem o princípio da fidelidade, significa que a traição é uma ameaça para esse relacionamento. E se houver a traição, vai ter quebra de confiança. E se eu imaginar que eu corro o risco de ser traída nesse relacionamento, já é uma quebra de confiança. Eu não vou conseguir me entregar nessa relação, não vou conseguir abrir o meu coração. Por quê? Porque eu fico o tempo inteiro com medo de ser traído. Então, por isso que um relacionamento saudável, ele tem como a base a confiança. A confiança, ele deixa o relacionamento muito mais rico. Ele gera muito mais velocidade no aprendizado. Por quê? Porque a gente está ali junto, construindo junto, crescendo junto. Eu não estou dizendo que no relacionamento saudável não tem as suas diferenças, que não tem conflito, que não tem pensamento divergente. Claro que isso vai ter. Porque se a gente tem mais de uma pessoa na relação, a gente tem diferentes pontos de vista. Não tem jeito. Porque cada um pensa de um jeito mesmo, cada um acredita de um jeito. Vai ter pontos de vista diferentes. E se tem pontos de vista diferentes, por que a gente precisa disputar quem está certo nas ideias? Por que a gente não pode agregar, a gente não pode somar a ideia do outro à nossa ideia? E não uma disputa de quem está certo, de quem é melhor na relação. Então, o relacionamento saudável, que é a confiança, ele tem como princípio o complementar. Eu completo o outro me completa. E quando a gente faz isso, quando a gente soma e não subtrai nem divide na relação, a gente produz algo muito maior. O pensamento sistêmico é esse, que a gente considera todas as partes da relação, é que o resultado é maior do que a soma das partes. Se eu trato o meu relacionamento como um lugar onde eu posso crescer, onde eu posso contribuir e eu posso aprender muito, eu saio da disputa. E se eu saio da disputa, o relacionamento cresce. A confiança é como se fosse o fermento do relacionamento. Porque na confiança a gente não vê que a gente está correndo risco de ser machucado. Porque o que atrapalha muito a relação é a gente acreditar que a gente pode ser machucado pelo outro. Ou porque ele vai embora ou porque ele vai agredir a gente. Agora, isso não significa que ele não tem o direito de pensar diferente. E a confiança, ela começa com o quê? Com respeito. Começa com aceitação do outro. Aceitação de que ele não é perfeito, aceitação que muitas vezes ele vai pisar na bola. E isso não significa que ele não é uma pessoa confiável.
Isso significa que ele não é uma pessoa perfeita. Isso significa que ele está no caminho do aprendizado, assim como eu. Dizendo assim, parece que é a coisa mais fácil da gente vivenciar. Mas é um desafio. Por quê? Porque o nosso padrão, o nosso conhecimento, ele está na disputa, ele está na competição de quem é o melhor. E se a gente pensar que todos nós fazemos parte de um todo e que nós formamos um todo, e que cada um tem a sua importância, aí vem o pensamento assertivo, vem o princípio da assertividade. Dentro do princípio da assertividade, cada um tem a sua importância. Ninguém pode faltar, ninguém pode ser excluído. Cada um tem o seu valor, o valor único. E a importância do outro é a importância de complementar o todo. De tornar o todo completo, porque se faltar uma peça do todo, o todo fica incompleto. E se falta essa peça, a gente perde. A gente perde conhecimento, a gente perde crescimento, a gente perde amor, a gente perde expansão. Então, deixando bem claro, o que é confiança? A confiança é eu sentir que eu posso me entregar para o outro, que eu posso me entregar na relação, que você pode se entregar nessa relação, porque o outro não vai te machucar. E a assertividade é eu reconhecer o valor do outro e o outro reconhecer meu valor. Por que eu estou dizendo reconhecer? Porque todos nós temos o mesmo valor na relação. Embora o que a gente vivencia não é isso. Porque as pessoas temem em dizer que existem valores diferentes entre nós, seres humanos. Mas não existe valor diferente. Nós temos a mesma importância, o mesmo valor. Então a relação saudável, ela parte também do princípio de valor igual. E se tem valor igual, eu respeito o outro naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acredita. Eu escuto o outro, eu tenho uma escuta ativa. E a escuta ativa, que faz parte da comunicação assertiva, na hora que eu estou me comunicando com o outro, eu estou totalmente presente. Eu não estou pensando que é um absurdo o que ele está falando para mim, mas como que ele pode pensar isso? Eu não estou julgando ele porque ele pensa daquela forma. Não, eu estou escutando, eu estou respeitando o que ele pensa, o que ele acredita. Então eu não tenho tantas regras de certo e errado. O que eu tenho? Eu tenho respeito pelo diferente. Porque o diferente e a diversidade é a grande maravilha da vida. Porque é a partir da diferença e da diversidade que a gente vai construir cada vez mais, que a gente vai conseguir criar cada vez mais. Imagina só se todo mundo pensasse e acreditasse da mesma forma. Se todo mundo gostasse de azul, como que seria o nosso planeta? Todo mundo vestido de azul, ninguém de amarelo, ninguém de cor-de-rosa, ninguém de preto, ninguém de branco. Imagina, gente, com a vida dessa forma. O tanto que isso vai ficando limitado, que vai ficando empobrecido. E a nossa capacidade de criar, ela é infinita. Mas com o relacionamento tóxico, o que muitas vezes a gente faz? A gente quer podar essa diversidade, essa diferença entre nós. Como se a gente quisesse criar um único pensamento, uma única verdade. E se nós temos mais de 6 bilhões de pessoas nesse planeta, isso é impossível. E quando a gente quer pensar igual, a gente faz um movimento de excluir o que é diferente. É errado, é feio, eu não quero, não faz parte. Não, tudo faz parte. No relacionamento saudável a gente precisa fazer esse movimento de tudo faz parte, de incluir todo o diferente, toda a diversidade, com respeito e com amor. Aqui o que eu acabei de falar são os princípios, são as bases de um relacionamento saudável. Agora, e a ação? O que a gente pode fazer para o relacionamento ser saudável? Porque muitas vezes a gente sonha, a gente quer, tem um objetivo, mas a gente não faz aquilo que vai levar o resultado. A gente não tem ação coerente com o resultado que a gente quer. Porque toda ação é coerente. Resta saber se ela é coerente com aquilo que eu estou querendo produzir ou não. Com aquilo que você está querendo produzir ou não. Suponhamos que você queira comprar uma casa. O que você precisa para você comprar uma casa?
De duas, uma. Ou você precisa guardar o dinheiro, ou você precisa fazer o dinheiro. Se você escolher guardar o dinheiro, poupar o dinheiro, você vai precisar fazer essa ação. Daí você esquece disso, esquece desse objetivo e começa a gastar a sua renda todo mês completamente. Você gasta tudo. Você trabalha, recebe, gasta. Trabalha, recebe, gasta. Chega no final do ano, você pensa assim, nossa, eu falei que esse ano eu ia comprar uma casa. Eu falei que esse ano eu ia me preparar para comprar uma casa. O que você vê? Que você não comprou a casa, que você não deu o próximo passo, porque você não guardou o dinheiro. A sua ação, gastar todo o dinheiro, ela foi coerente. Coerente com o quê? Até com o endividamento. Porque se você gastou mais do que você recebeu, você endividou. Se você gastou tudo, você não tem poupança. Então ela é coerente com o quê? Com esse resultado. Agora, se você guardar o dinheiro, a sua ação vai ser coerente com a sua poupança. Então você vai estar fazendo para você alcançar o seu objetivo. Voltando aqui para os relacionamentos saudáveis, o que a gente precisa fazer para a gente construir um relacionamento saudável? Observe que eu estou falando aqui a palavra construir, eu estou usando o verbo construir. Porque um relacionamento saudável a gente constrói. A gente vai pôr nos tijolinhos, passo a passo. Ele não é uma varinha de condão, ele não é por um acaso. Ele é resultado das ações, ele é resultado daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É ação, não é a nossa intenção. O princípio é maravilhoso, mas o princípio ele pode estar só no papel ou ele pode estar só na nossa mente. Porque na hora que a gente vai agir no dia a dia, no vamos ver, a gente não faz confiança. Muitas vezes a gente demanda do outro a confiança, mas a gente não faz. Então, num relacionamento conjugal, que é responsabilidade de 50% de cada um, o que você está fazendo para construir um relacionamento saudável? Agora, você está certo, você não consegue construir um relacionamento saudável sem o outro também desejar esse relacionamento saudável. Então, o relacionamento saudável começa, a primeira coisa que precisa ser estabelecido é um acordo entre os dois. Os dois precisam querer a mesma coisa, construir um relacionamento saudável. E aí, construir um relacionamento saudável vai demandar o quê? Construir um relacionamento de confiança. Você está disposta a construir um relacionamento de confiança? Você está disposta a ser íntegra nesse relacionamento? Você está disposta a ser sincera, honesta? Porque o que estabelece a confiança é a honestidade, é a sinceridade, é a transparência. E tudo isso está na nossa fala, por isso a comunicação assertiva. Porque a comunicação é relação. Então, comunicação e relação é uma coisa só. A qualidade da comunicação vai definir a qualidade da relação e a qualidade da relação define a qualidade da comunicação. É uma coisa só. A sua comunicação está honesta, está transparente, está direta, está limpa, está clara. Você deixa claro o que você quer, como você quer na sua relação, o outro também. Na hora da divergência se estabelece um terceiro ponto com respeito às partes. Eu escutava muito de uma pessoa próxima de mim que ela falava assim, desculpa, eu não tive a intenção de fazer isso com você. Daí eu falava assim para ela, ok, eu entendo que a sua intenção não era essa, só que o convívio é com a sua ação. Então, como que você vai transformar a sua intenção em ação? E para isso a gente precisa prestar atenção. A gente precisa estar presente naquilo que a gente quer construir. Porque um relacionamento saudável, ele não se faz por um acaso. A gente precisa se dedicar a ele. Além da escuta ativa, que é essa escuta de que eu estou presente, escutando, sem julgar, sem pensar o que eu tenho para fazer antes, depois. Então eu estou aqui e agora, escutando o que a pessoa tem para falar. E aí depois que ela fala, eu penso, isso faz sentido para mim, isso não faz. E daí eu declaro aquilo e eu me posiciono aquilo que eu acredito e que eu quero, com respeito. Sem achar que o que eu acredito, o que eu acho, é melhor do que o outro. E sem o outro achar que aquilo que ele pensa, que ele acredita, é melhor do que eu penso. Que juntos podem criar um incrível.
podem criar filhos incríveis, podem criar empresas maravilhosas, incríveis, podem criar amizades fantásticas. Mas isso, todos que fazem parte precisam querer a mesma coisa. Porque se não quiser, não constrói. Um só não constrói um relacionamento saudável. Quando um só quer esse relacionamento saudável, o relacionamento fica manco. É só 50%. Como eu vou fazer se o meu marido ou se o meu chefe não entende isso e não quer construir isso junto comigo? O poder está nas suas mãos. Você que vai decidir o que você vai fazer. Se você vai permanecer nesse relacionamento ou se você vai sair desse relacionamento. Eu não tenho resposta para você. É o que você consegue fazer, é a resposta que você consegue dar. Então nós temos a escuta ativa, nós temos a fala objetiva, transparente nessa relação. Ah, Patrícia, mas eu não consigo, eu tenho medo de falar o que eu penso e o que a pessoa vai fazer com isso. Então você precisa se preparar para você conseguir se posicionar na relação. Para você conseguir ser você mesma na relação. Você precisa entender, compreender por que você não consegue se sentir livre numa relação. Outra ação que a gente precisa nesse relacionamento é a ação de perceber o outro. E como que eu sei que o outro me percebe e que eu estou percebendo o outro? É no respeito. É no respeito, é na demonstração de confiança. Além de falar de forma respeitosa, de escutar de forma ativa, a gente precisa demonstrar que a gente vê o outro, que a gente reconhece o outro. E como que a gente demonstra isso numa relação? A gente demonstra olhando nos olhos, a gente estando presente junto com o outro. Então a gente demonstra no respeito, a gente demonstra na confiança. Além disso, no relacionamento saudável, nós precisamos ser íntegros. Eu amo essa palavra integridade, que é a inteireza. A gente precisa ser inteiro na relação. Que significa que aquilo que a gente fala, a gente faz. Aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente fala, que a gente faz, é uma coisa só. Não tem cisão, não tem eu fico desconfiada do que o outro está falando, ou o outro vai ficar desconfiado. Porque ele sabe que o que eu estou falando é verdade, que vai sair lá na minha prática. Se eu prometer alguma coisa para ele, eu vou fazer. E isso é fundamental na educação dos nossos filhos. Se você fala uma coisa para o seu filho, cumpra essa coisa. Porque senão o filho não vai perceber a sua integridade. E daí ele vai perder a confiança em você. E quando ele perde a confiança, muitas vezes ele vai jogar com você. Porque ele sabe que você não faz. Ele sabe que você não vai cumprir aquilo que você falou. E daí ele vai ter espaço para ele fazer o que você bem entende. Então, quando a gente não é íntegro, a gente perde a nossa autoridade. A gente perde a nossa autoridade enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto líder, se a gente não é íntegro. Por isso que eu disse aqui, esse tema de relacionamento saudável, ele não tem a ver só com os relacionamentos afetivos. É a nossa postura na vida. É como que a gente escolhe se colocar na vida. E quando você decide por construir relacionamentos saudáveis, talvez melhor do que chamar uns relacionamentos saudáveis, mas relacionamentos de confiança, você vai sendo buscado pelas pessoas. As pessoas vão querer ficar perto de você. Porque nada mais prazeroso, nada mais benéfico para uma relação do que a confiança, do que a integridade, do que a assertividade. E dentro da integridade também a gente esclarece as nossas expectativas, aquilo que a gente espera do outro. E a gente também está aberta para escutar o que o outro está esperando da gente. A gente alinha os nossos valores, aquilo que é importante. Sabe, a relação passa a ter a construção de uma base sólida que são os valores, que é aquilo que importa pra gente, que é aquilo que nos motiva. Então, quem está nessa relação está indo para a mesma direção, para o mesmo ponto. Não está cada um para um lado e puxando a relação para um lado. Não, está todo mundo junto, construindo num sentido, num único sentido, numa única direção. E daí nesse lugar, ao invés da gente sobreviver e se arrastar pela vida, a gente vive.
A gente dança nas relações, a gente canta nas relações, a gente dá gargalhada. Observe o que você está passando a maior parte das suas relações. Se você está lamentando as suas relações, reclamando dos seus pares, observe o que você está fazendo. Observe o que você está construindo. Ou se você está cantando, dançando, rindo, para que você consiga contribuir para a construção de um planeta muito melhor do que esse que a gente está conseguindo construir hoje. A base da mudança desse planeta vai vir da construção de relacionamentos saudáveis. Porque se a gente está bem na relação, a gente tem como consequência um planeta maravilhoso. Para quem quiser uma dica de leitura a respeito de confiança, tem esse livro aqui que é maravilhoso, O Poder da Confiança. Eu vou deixar a indicação dele aqui embaixo nas descrições. Tudo de bom!